Salve, salve, meu amigo fanático. Vamos já conferir os assuntos de hoje do Corinthians. Alvinegro Paulista não desiste de Roger Guedes, mas cogita a chegada de outro atacante. Corinthians cede Neoquímica Arena para jogo entre Brasil e Argentina, e partida contra o Juventude pode ter data alterada. Corinthians recebe sondagem de clube da Grécia para empréstimo de Matheus Vital. Por outro lado, o Timão recusa sondagens por Mosquito, mas prevê saídas no elenco. Veja possíveis negociações. Além dos detalhes e bastidores do próximo jogo do Corinthians contra o Ceará. Tudo isso e muito mais, meu querido amigo fanático. Um salvão esperto para o Diogo Silva, lá de Ibirarema, São Paulo. Outro salve para Janaína Pacheco, lá do Rio Branco, no Acre. E mais um salve para o Roberto Santos, lá da cidade de Triunfo, Pernambuco. Um forte abraço e um salve gigante a todos vocês que têm participado dos nossos vídeos com as curtidas, inscrições ou comentários. Já somos mais de 31 mil fanáticos. Continue nos ajudando deixando aí aquele like maroto e conferindo aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Fique esperto que no fim do vídeo vai ter mais salves. Então já vai deixando aí o seu vai Corinthians e o nome da cidade de onde você está falando. Responde aí, você concorda com a possível venda dos jogadores Matheus Vital e Luan? Você acredita que seria uma boa vender esses jogadores para reforçar o caixa? Ou você acredita que eles ainda podem ser importantes para o Corinthians? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Luan e Matheus Vital devem ser vendidos pelo Alvinegro Paulista? Sim ou não? Comente, participe, curta e faça parte desse bando de loucos. E agora, sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai Corinthians! O Corinthians cedeu a Neoquímica Arena para a partida entre Brasil e Argentina, que será dia 5 de setembro, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Com isso, o Timão deve ter uma alteração na data do seu confronto diante do Juventude, pela 19ª rodada do Brasileirão. O duelo entre Corinthians e o time de Caxias do Sul estava programado para a mesma data em que foi agendado o compromisso da seleção, e deve ser alterado para o dia seguinte, 6 de setembro, uma segunda-feira. A Conmebol já enviou as datas das partidas das eliminatórias e o time do Povo aceitou a solicitação para abrigar o clássico entre Brasil e Argentina. O jogo em que o Timão recebe a equipe gaúcha pode ser muito importante, pois encerra o período solicitado pela diretoria, em recente reunião com membros de torcidas uniformizadas, para redução de cobranças em cima do técnico Silvinho. Portanto, caso o time do Parque São Jorge não engrene uma boa sequência de jogos nas 3 próximas partidas, contra Ceará, Atlético Paranaense e Grêmio, o duelo contra o Juventude pode ser o último do atual treinador no comando corinthiano. Mudando de assunto. Última terça-feira, o Lance revelou uma sondagem do Panathinaikos, da Grécia, por Matheus Vital, que pode deixar o Corinthians. No entanto, essa não deve ser a única saída de jogadores alvinegros para o mercado externo. Os dirigentes, aliás, aguardam por interessados por outras peças do elenco e ninguém, neste momento, é inegociável, já que isso faz parte do planejamento. Segundo publicado pelo Globo Esporte e confirmado pela reportagem, a meta corintiana é vender 90 milhões de reais em atletas até o fim do ano. Valor esse que consta no orçamento do clube para 2021. Dessa forma, é interessante que interessados, sondagens e ofertas pintem na mesa da diretoria do Timão, principalmente neste momento em que as principais janelas estrangeiras estão abertas. Apesar da negociação por Matheus Vital ser, a princípio, por empréstimo, o valor economizado com salários e a possibilidade de vender o meia ao término do contrato com o Panathinaikos, são fatores que agradam ao Corinthians. No entanto, a prioridade é fazer dinheiro com transferências em definitivo. Vital já era uma peça vista com potencial para o mercado externo e sua saída tende a ser encaminhada em breve. Restam outros nomes que podem render bons valores financeiros ao Timão, como Lucas Piton, que constantemente recebe consultas do futebol italiano e tem passaporte comunitário, ou seja, não seria um estrangeiro na Europa. Além disso, tem apenas 20 anos de idade. Nomes como Raul Gustavo e João Victor, ambos zagueiros, também jovens e com bastante potencial, são alguns dos que devem despertar o interesse estrangeiro em breve. Rodrigo Varanda, por exemplo, é outra joia com status de possível venda para fora do país,
mas está em vias de ser negociado com o Red Bull Bragantino, clube com o qual o Timão tem conversas avançadas. Nem mesmo Gustavo Mosquito, destaque da equipe na temporada, é considerado inegociável. Claro que a proposta precisa ser muito boa para que seja autorizada uma venda. No entanto, para a diretoria corintiana, antes de abrir mão do atacante, um nome que agradaria ao futebol europeu é o de Leonatel, transferência que poderia adiar a despedida de Mosquito. A política de austeridade do clube desde o início do ano, que cortou gastos no departamento e cerca de 4,5 milhões de reais da folha salarial, permitiu a contratação de Juliano e Renato Augusto, além de sonhar com Roger Guedes. No entanto, a previsão de venda de jogadores foi algo que não mudou. Será preciso negociar peças do elenco para equilibrar as contas deste ano. Mudando de assunto, o Corinthians vai apresentar nesta quarta-feira o grande reforço da temporada. Aos 33 anos, Renato Augusto volta ao Timão após 5 temporadas e meia para tentar repetir o sucesso da primeira e vitoriosa passagem, quando foi campeão brasileiro em 2015, e eleito o melhor jogador. Renato Augusto responderá às perguntas dos jornalistas, em coletiva online, a partir das 14 horas, de Brasília, da quarta-feira. O jogador revelará aos torcedores o número da camisa que usará. A tendência é de que vista novamente a camisa 8, deixando a 10 vaga para a eventual chegada de Roger Guedes. Anunciado como reforço no dia 22 de julho, Renato Augusto inicia nesta semana sua terceira semana de preparação. O jogador foi registrado na CBF na última semana e depende apenas de sua situação física para entrar em campo. A tendência é de que seja titular contra o Ceará, no domingo. Em entrevista coletiva após um empate sem gols contra o Santos, Silvinho falou sobre o jogador, mas preferiu ainda não cravar sua participação na próxima partida nem na vaga de quem ele entrará. Abre aspas. O Renato é um atleta que está numa construção na pré-temporada, está se preparando. A casa conhece muito bem a parte física e técnica do Renato. Sabemos que ele pode atuar em 2 ou 3 funções de meio-campo com muita facilidade. Todos eles vão acabar concorrendo. No meio-campo, vamos esperar a semana se construir com o trabalho para tomar as decisões. Com Renato, temos conversas diárias sobre suas condições para saber quando ele tem possibilidade de estrear, disse. Os jogadores do Corinthians curtiram a terça de folga e voltaram ao batente na manhã desta última quarta-feira. Vai Corinthians! A novela protagonizada pelo atacante Roger Guedes em busca de sua rescisão contratual com Shandong Taizan, da China, não tem data para acabar. Mesmo em um cenário de completa indefinição, o clube do Parque São Jorge mantém as esperanças em contar com o jogador no futuro próximo e considerado a peça ideal para fortalecer a equipe, após as chegadas de Juliano e Renato Augusto. Oficialmente, o Corinthians não desmente o interesse no atacante. Já há alguns dias, o atacante e seu staff mantêm conversas diárias com a cúpula do Alvinegro e até mesmo com alguns nomes do elenco que são próximos ao atacante. Por conta disso, há um certo clima de confiança e um final feliz para o Timão. A comissão técnica em conjunto com a diretoria entende que a chegada de Roger Guedes é de vital importância para o fortalecimento do time nesta temporada. Além de atuar pelas beiradas do campo, o atacante compartilharia responsabilidade com Gustavo Mosquito e seria uma alternativa para jogar mais próximo ao gol adversário, função que atualmente é exercida apenas por Jô no elenco. Barrado de entrar na China por conta das restrições de fronteira na pandemia e impossibilitado de treinar no CT Joaquim Grava, Roger Guedes segue cuidando da forma física no interior de Santa Catarina. Na semana passada, o atleta esteve na cidade de São Paulo para visitar alguns amigos e tratar de negócios pessoais. Nas redes sociais, pessoas próximas do jogador aproveitam a expectativa criada nos corintianos pela negociação para ganharem seguidores com postagens fazendo referência ao clube do Parque São Jorge. Vai Corinthians! Temporada. Após economizar mais de 2 milhões de reais em salários por conta do adeus de nomes como Casares, Otero e Camacho, o alvinegro do Parque São Jorge observa o mercado atrás de um novo homem-gol. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, publicadas em seu blog no portal Yahoo, o Corinthians mira aos nomes de Renato Kaiser, do Atlético Paranaense e de Everaldo, que está no Kashima Antlers, do Japão. A publicação aponta que, apesar da economia recente, o Corinthians não deve ter facilidade para acertar com um novo reforço.
Para contar com Renato Kaiser, por exemplo, o time paulista pode envolver o volante Richard, titular do Furacão e emprestado pelo Corinthians, em uma negociação em definitivo. No caso de Everaldo, o atacante ganhou notoriedade quando vestiu a camisa da Chapecoense na temporada 2019. Hoje, no Kashima Antlers, do Japão, Everaldo anotou 3 gols em 13 partidas pela equipe asiática e pode ser envolvido em uma futura negociação com o Corinthians. Vamos encerrar esse vídeo mandando um salve para o meu amigo fanático, José Reinaldo, lá de Aparecida do Taboado no Mato Grosso do Sul. Outro salve para Camille Vitória, lá do Macapá no estado do Amapá. Mais um salve esperto para o Mano Caio, que participa do nosso canal há mais de um ano. Tamo junto, meu amigo fanático. E amanhã tem mais, então já vai deixando aí aquele Vai Corinthians com o nome da cidade de onde você está falando. Aproveita para conferir se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Compartilhe, curta, comente e faça parte desse bando de loucos. Valeu, meu amigo fanático. Até o próximo vídeo. E vai Corinthians!